Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o novo ano legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador eleito pelo PSDB, Eduardo Tuma, que é doutor em Filosofia do Direito, foi secretário municipal da Casa Civil em São Paulo, na gestão Bruno Covas, e eleito presidente da Câmara Municipal com 51 votos. Parabéns por sua eleição, uma votação muito expressiva, 51 votos entre os 55 vereadores. Foi uma beleza esse resultado, parabéns. Boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta, obrigado pelo convite. Ótimo. E obrigado pelos cumprimentos da eleição também. Bom, aí eu estou sabendo que lá, o dia da eleição, estou lembrando, inclusive, teve uma zoeira danada ali, aquele movimento Brasil Livre levou uns militantes, como seu adversário era o Fernando Holliday do DEM, e aí teve vaia, teve isso, até comprometeu um pouco o seu discurso, a sua fala, não se ouvia direito e etc. O que eu quero saber é assim, no DEM, vocês no PSDB são parceiros já quase que históricos, né? E depois, passado tudo isso, como é que ficou assim o clima entre vereadores do DEM, o seu próprio com o Fernando Holliday? Está tudo bem ou tem algum estranhamento? Nenhum estranhamento. Na verdade, é legítimo que qualquer vereador, nesse momento de eleição, se candidate. Foi o que fez o Fernando Holliday para marcar uma posição. Então, no momento anterior, eu disse a ele que não havia nenhum problema na candidatura dele e logo após a minha eleição, eu também disse a ele que o relacionamento continua o melhor possível com ele e com todos os outros colegas, mesmo aqueles que não estiveram na eleição ou não votaram em mim eventualmente. Bom, a sua vitória foi uma vitória muito confortável. O Holliday, ele teve um voto, né? E o pessoal fala, foi o dele mesmo. Claro. E tal. Então, acho que ele reconhece isso também, foi uma liderança. A minha candidatura foi uma candidatura de consenso entre os diversos partidos. O que mostra que a Câmara não olha para a bandeira partidária, mas olha para o projeto de cidade de São Paulo, que é isso que nós temos a pretensão de levar nesse ano de 2019, né? Fazer com que a cidade avance. Bom, há controvérsias, se lá na Câmara é isso que eles olham mesmo. Mas, de qualquer forma, vamos prosseguindo com a nossa entrevista. Bom, logo de início, eu vi assim, um destaque em entrevista sua que iria privilegiar uma melhoria na comunicação, na eficiência, na tecnologia. Eu fiquei atenta a esses destaques. E a pergunta é essa, se Eduardo Tuma vai privilegiar mais a forma do que a articulação política? Evidente, transparência é a nossa meta primeira lá. Então, a TV Câmara hoje, que é transmitida na televisão aberta, dá traço de audiência. Não é nem ser moderno ou avançar, é enfrentar a realidade da melhor maneira, com as redes sociais, com o canal no YouTube, dialogando no Facebook, no Instagram. E essa transição na comunicação nós já iniciamos. E não só isso, mas dentro da própria Câmara. Então, por exemplo, dá aqui um fato que nós concluímos, que foi parar com a impressão de papel, tudo virtual. Inclusive, não só o administrativo, mas o legislativo também. Importante isso, até na questão ambiental, né? Claro, a questão ambiental também é uma das nossas prioridades. Acabamos com a compra de copos plásticos, acabamos com a impressão. Exato, aí o projeto de lei também nessa esteira. Mas a Câmara quer abrir, ampliar o diálogo com o paulistano, porque pesquisa recente mostra que a imagem da Câmara ainda é muito ruim. Mas não porque os vereadores não trabalham, não é isso. A questão é, falta acesso, falta um melhor, não maior, mas um melhor diálogo. E hoje o diálogo é feito de forma virtual nas mídias sociais. Certo. Agora, é interessante a observação que as pesquisas mostram uma imagem muito ruim da Câmara. Agora, ruim em que sentido, né? O que aparece nas pesquisas? São folgados, não fazem nada? É isso que aparece? É uma questão de credibilidade, é a credibilidade da própria imagem. O quanto a Câmara reflete para o eleitor ou para o paulistano credibilidade de um legislativo ativo. Então, nesse sentido, por essa falta de exposição,
eu acho que o paulistano fala, não, essa certo. não tem credibilidade. Parece que não está fazendo nada, quando, na verdade, faz. E faz. Mas trabalhamos... Não entro nem no mérito se o que faz é importante, mas nem tudo é. Nós sabemos. Mas, de qualquer forma, que atua e trabalha, atua, né? Todos os vereadores, eu digo sem medo de errar, trabalham diuturnamente, de segunda a segunda. Eu não tenho final de semana há 6, 7 anos, que sábado e domingo, inclusive, nós estamos na rua coletando as demandas, dando resposta a essas demandas. O que falta é publicizar isso de uma melhor maneira. E não pela TV aberta ou pela rádio, mas sim... Quer dizer, vai investir no marketing da coisa. Já estou entendendo isso também. Eu acho que abrir, tenho certeza, é abrir mais para o paulistano enxergar a Câmara e não só enxergar. Daí nós vamos também trazer algumas inovações. Foi o João Dória que fez sua cabeça? Porque ele é um craque em fazer isso. Acho que eu sou de uma outra geração. Eu venho de uma geração, eu sou millennial, então eu venho dessa geração. Sei. Eu cresci com as redes sociais. Não fala que o Dória está velho, tá? Não falei isso, pelo amor de Deus. Tá. Bom, mas agora voltando aqui, na sua gestão, a sua relação com o ex-presidente da Câmara, Milton Leite, foi sempre muito cordial e de parceria mesmo. E exatamente por ter havido essa relação de parceria, é que eu pergunto se a sua gestão vai ser uma continuidade da gestão de Milton Leite ou se Eduardo Tuma vai imprimir uma marca própria. Existem projetos, eu acho melhor tratar do projeto que a Câmara vai enfrentar, por exemplo, o projeto de mudança de uso e ocupação do solo, ou o projeto de lei da anistia na cidade. O que nós vamos enfrentar são esses grandes temas, esses grandes projetos. São novos? São novos que vão chegar ainda à Câmara até o final de março, abril. E polêmicos, né? Mas importantíssimos, de grandíssima envergadura. Quero aqui afirmar que tenho parceria com o ex-presidente Milton Leite, ele fez uma excelente gestão, ele foi um gestor probo, ele economizou muito dinheiro que seria gasto, ele não deixou que o fosse. Nessa esteira nós vamos continuar também numa gestão eficiente. Bom, você, logo que entrou, enfrentou o rojão danado, que foi a reforma da Previdência Municipal. E que foi aprovada e já foi sancionada. E que até hoje ela provoca reação entre os servidores, não digo todos, mas entre servidores, categorias de servidores na Prefeitura, que até estão em greve desde o dia 4 de fevereiro. E a principal reivindicação é que haja a revogação dessa reforma da Previdência Municipal, aprovada e sancionada. Existe alguma chance de haver essa revogação? Isso mostra a coragem, aqui faço questão de elogiar o prefeito Bruno Covas, que teve isso como meta, colocou o projeto na Câmara, nós aprovamos essa reforma, que é o aumento da contribuição da alíquota de 11% para 14%. Na verdade, grossamente, essa foi a reforma. Hoje, sexta-feira, na verdade, o prefeito Bruno Covas, na quarta e hoje, recebeu os manifestantes, aqueles que estão em greves. Então, mostra também que ele é um prefeito do diálogo. E aí, estabeleceu algumas metas. E avançou alguma coisa na interlocução? Avançou muito, algumas metas. A primeira é, após a reforma federal, os reflexos desta também implicarão, se preciso for, em algum ajuste na que fizemos aqui no município. A reestruturação de algumas carreiras dos servidores municipais, porque foi assim pedido. Um projeto de lei que fala da meritocracia, ou seja, o servidor municipal eficiente que cumprir determinadas metas vai ser bonificado ao final do ano com até aproximadamente 2,5 salários. Então, há alternativas que não a revogação da reforma da Previdência Municipal. Quer dizer, um aprimoramento seria, um refinamento? Como é que vocês chamam talvez isso? Um ajuste. Um ajuste naquela que é a demanda destes servidores. Agora, é interessante o seguinte, o momento é um momento que está assim em ebulição com este tema de reforma de Previdência. Já foi entregue o projeto do presidente Bolsonaro à Câmara e o debate, né, nem
não começou de verdade ainda, deixa passar o carnaval, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, tudo isso, para a comissão especial, depois só aí é que vai para o plenário, onde aparecerão as emendas, aquilo que os nossos parlamentares vão apresentar. Entretanto, vários analistas já se manifestaram, entendendo que o projeto é muito duro e que é um projeto que apena principalmente brasileiros mais velhos e mais pobres. O projeto de reforma da Previdência aqui de São Paulo, o municipal, foi tão duro como estão avaliando esses analistas em relação ao projeto federal, digamos? A Previdência Municipal hoje causa um rombo nos cofres públicos de mais de R$1 bilhão por ano, ou seja, a Prefeitura tira dinheiro de investimentos da saúde, da educação, para aportar na Previdência. Bom, esse é o argumento também para a reforma, é o déficit fiscal, é tudo isso da reforma da Previdência, né, no Brasil, a federal. Então, esse é o argumento para justificar a reforma. Mas o que eu estou perguntando é a questão do quanto isso vai impactar na vida das pessoas. Se a municipal impacta tão duramente como esses analistas estão falando, que aquele projeto federal vai impactar. Não, de forma nenhuma. Uma reforma muito menor. Tanto que a folga ou respiro que essa Previdência, que a reforma da Previdência que nós fizemos aqui no município traz aos cofres públicos é de R$300 milhões por ano. Ou seja, a Prefeitura vai continuar aportando no déficit da Previdência, agora um aporte menor. Então, não há o mesmo impacto que há a reforma federal. Certo. Bom, a gente também não pode esquecer que 2019 é ano pré-eleitoral. E esse é um tema muito sensível. A Previdência. Eu falei, mas como é que será que isso impacta as famílias, os servidores? Aí eu vi que entre servidores, aposentados e pensionistas seriam assim uns 200, quase 250 mil, uma coisa mais ou menos assim, e fora a família deles, né? E aí a minha indagação é se você não tem medo do impacto dessa, vamos dizer, contrariedade de toda essa gente com a reforma da Previdência Municipal, o impacto que isso possa ter na urna no ano que vem? Então, duas falas aqui. A primeira é, quando a Previdência foi criada, eram 10 servidores ativos para um inativo, ou seja, 10 servidores contribuíam para aquele que se aposentava naquele momento. Hoje, é um ativo, 1,5 ativo para um inativo. Então, o grande tema da Previdência é que se não fizesse minimamente essa reforma, a Previdência quebrava. Mesmo aqueles aposentados passariam a não receber as suas aposentadorias. E isso não é uma fala apocalíptica. Basta ver estados, inclusive vizinhos aos nossos, o Rio de Janeiro, o Paraná, Minas, Sim. Estados que já pedem ajuda financeira ao governo federal porque já não dão conta. O envelhecimento da população no mundo inteiro, ele impactou, né? Então, projetos de previdência em muitos países na Europa, nos Estados Unidos, fizeram todos, muitos já fizeram a revisão. O gestor aqui, o Bruno Covas, tinha duas opções. Ou ele escolhia ser muito popular ou ele escolhia enfrentar o problema. Ele escolheu enfrentar o problema e qualquer consequência que isso traga, mas garantir a aposentadoria não só daqueles que hoje são pensionistas e aposentados, mas aqueles que estão para se aposentar. Sim. É o que faz sentido, né? A contribuição. Que adianta contribuir e depois não receber. Pois e a expectativa de se aposentar e de repente você receber a notícia que você contribuiu 30 anos. Eu acho que a única coisa que convence mesmo o cidadão é quando ele vê que existe um tratamento igualitário para todos aqueles que são atingidos por uma reforma do porte de reforma da Previdência. No caso da federal, a gritaria é que parece que o trato não está sendo o mesmo para todos. Então, é muito difícil convencer, porque um segmento e outros ficam de fora na boa. Né? Isso é que é problema. Em São Paulo não houve isso. Né? Em São Paulo, na verdade, você tem um reflexo posterior. Então, você tem o consumo de 80% dos recursos da Previdência por 20% dos aposentados. As altas aposentadorias consomem quase todo o recurso da Previdência.
As baixas aposentadorias consomem 20%. Então, quer dizer, precisa ter um tratamento igualitário nesse sentido. Como isso não é possível, porque os funcionários ingressaram por concursos públicos, isso... Direito adquirido. Pois é. Então, nós temos que lidar com uma situação que está instalada já, da melhor forma possível, trazendo equilíbrio. Foi o que nós tentamos fazer na reforma municipal. Bom, nós falamos em eleição, falei em urna, vamos falar do seu partido, o PSDB, que vive tempos sombrios. As denúncias, essa agora que envolveu o tal do Paulo Preto, que foi diretor de obras da Dersa, o homem está preso de novo, e história que tem, conta na Suíça com cento e não sei quantos milhões de reais, e que é uma conta ônibus, quer dizer, ele mesmo já falou isso, que ele não está sozinho lá, que tem outros nomes do PSDB. Quer dizer, tudo isso trazendo, gerando muita desconfiança e perda de confiança. E nomes importantes, tucanos de alto coturno aparecendo. Somado a isso, como se não bastasse, aquela reunião da Executiva Nacional anteontem, né, que resolveu arquivar não só os pedidos de expulsão para quem não apoiou Dória, mas também o próprio caso de Aécio Neves, envolvido naquele escândalo Joesley Batista, de maneira tão impactante para o partido. Tudo isso traz a você uma preocupação que possa haver deserção no PSDB, que muita gente pode querer, muito tucano pode bater asa? O que eu entendo é que o partido precisa ser oxigenado, renovado. Novas lideranças precisam aparecer. Como foi o fato do governador eleito João Dória, o governador hoje já empossado, João Dória, como é o fato do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, e tantas outras lideranças que surgem. Então, na verdade, eu acho que é momento dessas jovens lideranças se destacarem no plano partidário. Na Câmara Municipal tem jovem também, né? Na presidência. Tem jovem na presidência também. Com quantos anos você tem? Eu estou com 37. 37 anos. Isso é uma renovação e rejuvenescimento na política, sem dúvida. Mas você sabe que eu já penso que a nova geração é quem tem entre 20 e 30 anos. Quer dizer Esses que você são está os velho. jovens políticos. Eu, com os cabelos brancos que ganhei esses anos. Você ainda é cabeça preta, ainda é. Eu acredito que ainda há espaço para outra renovação. Então, eu entendo isso do PSDB. Nós precisamos renovar e apresentar para o eleitor, para o militante partidário, para aquele que gosta de discutir política e partido, novas lideranças. É o que o PSDB tem feito. Olha, eu adoraria falar sobre o Minhocão. Esse projeto de transformar o Minhocão numa área de lazer, num jardim suspenso. E nós não vamos ter tempo para falar, mas eu quero que fique aí uma promessa da sua volta para nós tratarmos dessa questão, que ela é uma promessa de um projeto bonito para São Paulo, como já em Paris aconteceu, Nova York também, mas ao mesmo tempo é preocupante porque há outras implicações, moradores de rua, o entorno, né, o que pode acontecer com desse projeto, um impacto social. Nós temos que falar sobre isso. Espero recebê-lo de volta aqui brevemente. Tá bom. Te agradeço, Maria Lídia. Quero deixar um abraço aos telespectadores e dizer que esse projeto está sendo implementado em etapas. É uma pequena etapa com o estudo da engenharia de tráfego da cidade de São Paulo, para que não haja um trânsito maior na cidade. Então, vai ser implementado com consciência. Muito obrigada. Obrigado. Muito boa sorte. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Luciana.